Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Vozes de Impacto. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. A gente já começa pedindo para você curtir, compartilhar e comentar aqui com a gente o que você tem achado dos nossos episódios. Se você não ouviu o primeiro episódio, corre que ele está disponível no Spotify e também no YouTube. Sim, já deixa aqui pra gente também algumas ideias de conteúdo, o que você gostaria de ver aqui ou que tipo de pergunta provocativa você gostaria que a gente trouxesse para refletir entre nós ou com convidados. Então é muito importante saber o que vocês estão achando e também o que vocês querem ver por aqui para a gente realmente cumprir com o propósito desse podcast, que é trazer muita informação, trazer insights e também provocar todo mundo a refletir sobre responsabilidade social. E vamos direto ao ponto do episódio de hoje, né? Como vocês viram no nosso primeiro episódio, a gente sempre vai trazer uma pergunta aqui para guiar a nossa conversa, uma pergunta provocativa. E a pergunta de hoje é o seguinte: o alinhamento de todos os stakeholders é fundamental para garantir a sustentabilidade do negócio? Ou pode haver situações em que priorizar os interesses de certos stakeholders é mais vantajoso? E aí, o que vocês acham? Não é fácil de responder essa pergunta. Mas, se você tem uma resposta para essa pergunta, não quer dizer que essa resposta está certa ou errada, mas compartilha com a gente o que você pensa sobre responsabilidade social e sobre essa pergunta. E se você não sabe o que são stakeholders, nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje também. Sim, com certeza. E acho que é muito legal a gente começar o papo de hoje, Vivi, falando sobre cultura, né? Porque quando a gente fala de stakeholders, que na verdade são todos os agentes tomadores de decisão envolvidos no processo de uma empresa, então colaboradores, consumidores, fornecedores, investidores, enfim, realmente toda a cadeia ali, isso perpassa pela cultura da empresa, né? Qual que é a imagem da empresa na sociedade, qual que é o propósito dela, o legado que ela quer passar, a missão, visão, enfim, todos esses conceitos. Quando a gente fala de stakeholder, está falando de todas as partes interessadas, né? Então, não necessariamente a pessoa que vai tomar uma decisão, mas ela está interessada em tudo que vai acontecer dentro daquela empresa. Então, eu, como consumidora, sou interessada em saber o que aquela empresa está tomando de decisão. Ela está denegrindo o meio ambiente? Ela está tendo responsabilidade social? Sim ou não? E aí eu vou ter o meu poder decisório de compra e de consumo. E a cultura de uma empresa é basicamente o que vai regir tudo isso. Então, tem uma frase que eu adoro que falam que a cultura é quando os donos da empresa não estão. E o que os colaboradores estão fazendo quando os donos não estão? Quando a cultura é muito sólida mesmo, quando os donos, os CEOs, enfim, os sócios não estão presentes, a empresa ela continua seguindo com a mesma cultura, porque é algo que faz sentido. Então tem muitas empresas aí que fazem até o chamado onboarding, né? A gente vai usar alguns termos em inglês, a gente vai sempre tentar trazer as traduções, e não necessariamente a tradução, mas o significado delas, porque nós queremos ser acessíveis a todos. Então, se a gente falar algum termo que você não entende, a gente não explicou, por favor, deixa aqui nos comentários, que a gente vai trazer em outros episódios. Então, esse onboarding, basicamente, é quando entra um colaborador novo na empresa e o pessoal ali, geralmente do RH, vai fazer uma apresentação da empresa, como é a cultura, enfim, deixar aquela pessoa um pouco mais a par de como funcionam as coisas naquela empresa. E a cultura, ela vem muito nesse momento. Acontecem muitas vezes, assim, quando a gente tá falando com o meio corporativo, de que muitas pessoas são contratadas por questões técnicas, mas acabam se desligando por questões comportamentais. E quando uma cultura é muito forte, esse comportamental precisa estar alinhado com essa cultura. Então, você acaba criando um time de funcionários, de colaboradores, onde todos estão alinhados com o mesmo propósito, porque a cultura caminha todo mundo para o mesmo local. Isso faz com que a gente tenha uma empresa cada vez mais sólida e mais concreta ali no atingimento de metas, né? Porque é difícil um líder chegar e falar assim, preciso de tal meta cumprida. E aquilo nem faz parte da cultura, né, Amanda? Sim, exatamente. Quando a gente fala de cultura empresarial, a gente tem muitas coisas envolvidas. Então, o engajamento e satisfação do funcionário, a saúde e bem-estar, a produtividade dele também. E isso tudo a gente sabe que é essencial para um bom desenvolvimento de uma empresa. Porque é algo que a gente muito fala aqui também, né, Vivi? Atrás de um CNPJ
tem muitos CPFs. Então, se as tuas pessoas ali não estiverem engajadas, comprometidas com o negócio, se elas não souberem qual é o papel delas dentro daquela empresa, do porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo, a probabilidade de um turnover, né, quando a empresa se desliga da empresa, acontecer é bem grande. E assim, isso não são vozes da nossa cabeça, né? Existem muitos estudos falando sobre cultura, inclusive um da Gallup diz que empresas que têm uma cultura forte têm 72% menos rotatividade. Isso é bastante coisa, porque no episódio passado, inclusive, a gente trouxe um pouco da mudança de comportamento das novas gerações. E isso reflete muito no ambiente de trabalho também, porque as pessoas, elas não estão mais ficando nos lugares por segurança. Elas não querem mais o mínimo. Muito pelo contrário, elas querem se sentir respeitadas, valorizadas, mas acima de tudo isso, elas querem sentir que o que elas estão fazendo está cumprindo algum propósito, né? Que elas estão agregando para o mundo. E empresas que não têm uma cultura forte, infelizmente, não conseguem entregar isso para os seus colaboradores. E eu acho que eu adicionaria aí nessas falas da Amanda do que o pessoal está procurando no mercado de trabalho hoje é o reconhecimento também. Então, por mais que eu precise ter os meus valores alinhados com o valor da empresa, preciso entender que o que eu estou fazendo realmente está trazendo uma mudança efetiva no mundo, estou impactando de alguma forma, de algum jeito, naquilo que eu acredito, eu também preciso ser reconhecido por isso. Porque a gente vive num mundo que a gente tem boleto para pagar, né? Ou pelo menos tem vários. Todo mundo aí que está assistindo tem vários para pagar também. Então, a gente precisa ter reconhecimento e valorização de desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa dentro da empresa, né? Então, essa cultura, ela, para além de valorizar, ela reconhece. E reconhece financeiramente. Porque quantas pessoas a gente já não ouviu falar que, nossa, recebi um reconhecimento, fui promovida, mas não aumentou meu salário. Aí aquela pessoa, nossa, que reconhecimento bacana. Poxa, muito bom. Tamo aqui mais vários trabalhos para você fazer ganhando a mesma coisa. Então, esse reconhecimento é extremamente importante. E isso fala muito sobre a cultura da empresa. Porque tá falando que reconhece verdadeiramente e entende o quanto aquela pessoa é valiosa para a empresa. Como a Amanda falou, atrás de um CNPJ, vários CPFs, né? Lembrando que turnover é quando tem essa rotatividade, né? O funcionário acaba saindo da empresa. E tem empresas que têm esse turnover muito alto. Ou seja, a pessoa vem, fica 3 meses na empresa, naquela fase de experiência, depois sai e aí tem que chamar outra pessoa. E isso é muito oneroso, é muito custoso para a empresa. Porque enquanto eu estou ensinando alguém ali naquela fase de experiência, não é uma produtividade alta dos colaboradores. Porque tem alguém ensinando, tem alguém aprendendo. E daí quando efetivamente a pessoa vai começar a entrar no ritmo de produtividade, acaba se desligando. Isso se torna um grande problema para as empresas. E a gente consegue perceber quando a empresa tem uma cultura forte ou não, quando a gente faz a nossa análise, né? Que a gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho e é muito engraçado, porque a gente está conversando com os sócios, a gente entende tudo que está acontecendo lá, como que eles enxergam a empresa, como eles enxergam os colaboradores, enfim e tal, e geralmente uma visão muito linda. E aí quando a gente vai conversar com os colaboradores, é tão bom quando a gente faz essa análise numa empresa que tem uma cultura organizacional muito estabelecida e muito forte, que os colaboradores, sem os sócios estarem na conversa, só com a gente, com o seu impacto, os colaboradores validam basicamente daquilo que a empresa falou, né? Então isso é muito bom de ver, que os valores estão alinhados, os propósitos estão alinhados e a cultura ela é realmente forte. É por isso que eu falei, né? Quando os sócios não estão, será que as pessoas continuam fazendo a mesma coisa? É porque a cultura, ela é muito bonita quando tá escrita ali no manual da cultura da empresa. O famoso quadro de missão, visão e valor, assim, né? Quando tá no site, quando tá no Instagram. Mas a cultura, na verdade, são as ações do dia a dia. É que uma empresa faz ali no off mesmo pra garantir um bom andamento e a sustentabilidade do seu negócio. Porque é muito fácil falar que tem uma cultura forte, mas realmente é preciso. Como a Vivi trouxe, as pessoas buscam reconhecimento, e isso vem muito também de um plano claro, por exemplo, de desenvolvimento de carreira. Porque eu já fui CLT, então eu posso dizer com propriedade que as empresas falham muito nesse sentido, né? Eu tô ali trabalhando, dando o meu máximo, mas eu não sei pra quê, eu não sei pra onde, porque eu não sei o que eu preciso fazer pra ser promovida. Então, as pessoas hoje, a nova geração, ela tá pedindo por isso. E por que a gente tá falando de tudo isso, né? Porque isso tem tudo a ver com responsabilidade social. Olhar pro seu colaborador, reconhecer ele, entregar um plano de carreira, dar todo o suporte que ele precisa para se desenvolver, para realmente subir níveis, é sim
estar praticando responsabilidade social corporativa. E alguns dos impactos que a gente pode ter para todos os stakeholders ali, né, as partes interessadas, a gente pode deixar aqui na descrição lá do Spotify e também do YouTube, depois as fontes dessas pesquisas que a gente vai trazendo para vocês, até para vocês poderem se aprofundar nos temas caso vocês queiram, né? Mas a gente tem aqui alguns dados que o impacto nos clientes, não só nos colaboradores, que a Amanda já tinha falado com a gente antes, para os clientes, a lealdade, a satisfação é cerca de 88% maior dos consumidores, que eles se sentem influenciados por uma cultura de empresa. Então, você olha para uma empresa que claramente tem uma cultura, uma marca muito forte. Todas as pessoas que falam que são embaixadoras daquela marca ou daquela empresa são pessoas que são vinculadas à sua cultura. Você acaba trazendo aquilo para uma satisfação. Tipo, nossa, realmente estou comprando algo, estou consumindo algo de alguém que faz essa diferença, né? Para os investidores, a confiança do investimento, porque eu sou investidora, vamos supor, eu vou botar meu dinheiro numa empresa, numa startup, enfim, eu preciso entender a previsibilidade que aquele negócio vai ter, né? Ele é um negócio sustentável? Não é? A cultura vai dizer muito sobre isso, porque se é uma empresa que não tem uma cultura estabelecida, a chance de quebrar é muito grande. Porque para quem é empreendedor sabe, né? A gente vai falar muito sobre empreendedorismo aqui também. Chegam momentos difíceis em qualquer empresa e que você tem que tomar decisões difíceis. E daí, na hora da tomada dessa decisão, é a sua cultura que vai te guiar nessa resposta, né? Então, 63% dos investidores consideram a cultura organizacional uma meta de investimento, né? Sim. E a gente tem também aqui desempenho financeiro também, é extremamente importante, né? A nossa cultura vai dizer também para onde vai o nosso dinheiro, para onde não vai, o planejamento financeiro, enfim, tudo isso, né? E tem os impactos fornecedores, né, Amanda? Sim. Os fornecedores também estão cada vez mais buscando fazer parte de uma cadeia consciente e responsável. Então, algumas pesquisas que a gente trouxe aqui mostram que os fornecedores eles preferem relações de longo prazo com empresas que tenham uma cultura ética. Além de que empresas com cultura forte tendem uma tendência maior a promover mais transparência também. E isso, consequentemente, reduz os defeitos em 22%. Então, a gente trouxe esses dados aqui para contextualizar vocês de por que uma cultura ela é tão importante. Até você que está vendo e ouvindo a gente hoje por aqui, nesse episódio, pensa em marcas que às vezes você nem consome, né? Às vezes nem tem tanto conhecimento, mas você sabe que existe. Essa marca, com certeza, ela tem uma cultura muito forte. Porque a partir do momento que uma empresa tem essa cultura bem consolidada, é inevitável que isso resbale em todas as partes interessadas, em todos esses agentes, né, que têm o poder de compra, ou o poder de aumentar a produtividade da tua empresa, ou de fornecer um produto de maior qualidade, ou até de investir no seu negócio. E os fornecedores é sempre importante, a gente até trouxe esse comentário no episódio passado, se eu não estou enganada, de que muitas vezes, quando tu tem uma cadeia de fornecedores, tu precisa cuidar muito de quem são os fornecedores, porque se acontece algo com um deles, é o seu nome que está em jogo também, são as suas relações e as suas conexões no meio que vão trazer o seu posicionamento no meio do mercado. Então, por isso que cada vez mais tem se colocado para conseguir selos, enfim, legislações aí que estão surgindo, que você precisa, não só você, mas a sua rede de fornecedores também precisam estar dentro das metas aí, ESG, para que a gente consiga ter cada vez mais uma mudança. Porque não adianta eu, como entrega final do produto, ter todo o produto feito, né, tudo certinho, porque eu sou B2C, por exemplo, o B2C é Business to Consumidor, né, consumidor, eu falei em português, meio com inglês, aqui é um negócio meio louco, mas é da empresa diretamente para o consumidor final. Então, eu quero o meu bem-estar lá para o meu consumidor final, mas eu tenho um fornecedor lá atrás, que daí é um B2B, que é business to business, né, que é empresa para empresa. Então, como que eu vou conciliar? Por isso que a gente fez aquela pergunta no começo, né? Será que eu tenho que considerar igualmente todos os meus stakeholders? Tem momentos estratégicos que eu tenho que considerar mais a visão do investidor ou do consumidor? E aí a gente vai descobrindo isso aí ao longo do episódio. Basicamente, a cultura é o que vai atrair todas essas partes para sua empresa e manter elas ali, sendo parceiros realmente fiéis ao longo da jornada. E aí vocês podem pensar, mas se a cultura é tão forte, tá todo mundo tão por dentro do que tá acontecendo, então será que ainda assim precisa de alinhamento? Com certeza. O olho chega a tremer quando alguém fala que precisa de alinhamento. Porque apesar de todos
né, conhecerem e se identificarem com a sua cultura, é muito importante haver o alinhamento, principalmente de momento de empresa, de decisões estratégicas, aonde estamos, para onde queremos ir. E isso só acontece através de um alinhamento. E se enquanto marca você não estiver muito preparado para esse processo, pode acontecer de dar um tiro no pé, porque às vezes, né, fez todo um planejamento de um lançamento, por exemplo, mas o teu consumidor, ele não estava alinhado com esse lançamento, ele não estava preparado para isso. Então, de nada vai adiantar, né? Vai ser provavelmente um fracasso, talvez traga alguns prejuízos. Então, por isso é muito importante que todas essas partes estejam sempre alinhadas com o seu negócio, com os próximos passos, enfim. Tomar a decisão num negócio é extremamente difícil. Tem horas, assim, que você tem que escolher... Tem uma frase que eu adoro, que é: quando você toma uma decisão, tem que viver com a dúvida do que teria atrás das outras 99 portas, né? Como se você tivesse 100 portas para você abrir, você toma uma decisão, abre uma porta e você tem que entender, meu Deus, o que será que te atrás daquelas 99 outras? E você é obrigado a viver com essa dúvida, né? Mas essa tomada de decisão, ela consegue ser um pouco mais estratégica quando o seu negócio é estratégico. E para o seu negócio ser estratégico, todos os pontos precisam estar alinhados, né? Eu e a Amanda, a gente sempre fala que é como se fosse uma linha de costura, que tem que passar por todos os pontos, né? Inclusive, a gente tem uma mentoria para negócios sustentáveis que a gente fala muito sobre isso. Onde a gente senta com a empresa e a gente mostra, olha, quais são os principais pilares aqui da empresa, quem são os stakeholders que a gente precisa alinhar, o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai desenvolver um planejamento, seja financeiro, organizacional, estratégico, tático, que seja efetivo para a tua empresa e que te torne um negócio sustentável, né, para que ele não quebre daqui a pouco. Quando a gente fala sobre isso, sobre responsabilidade social, a Amanda até trouxe essa fala muito interessante no podcast que a gente participou do AgitaCast, inclusive nosso patrocinador aqui, que foi muito interessante, assim, ter um negócio sustentável também tem responsabilidade social, porque daí você garante a empregabilidade das pessoas que trabalham contigo, né? Então, são todos pontos muito interessantes para essa tomada de decisão. E como é que a gente ajuda nessa tomada de decisão? Tudo começa na nossa análise, né? Sim. Para desenvolver e implementar uma iniciativa de responsabilidade social corporativa dentro de uma empresa, como a Vivi trouxe no episódio passado, quem estava aqui com a gente vai lembrar, a Sou Impacto não aparece na empresa com uma varinha de condão e fala assim, pirilim, pim, pim. Bom, se fosse, né, gente? Mas e pronto, tá tudo resolvido. Não é bem assim. A gente realmente depende da empresa. A empresa precisa pegar junto para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, porque realmente é uma mudança de atitude e não só de conceitos. Então, para a gente fazer isso, para além da empresa, para além dos sócios, a gente precisa que todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que geralmente são os colaboradores, são a comunidade final também, estejam alinhadas para que o projeto tenha sucesso e que ele alcance os objetivos que a gente estabeleceu para ele lá no começo, né? A gente tem uma jornada dentro da responsabilidade social corporativa que nós desenvolvemos aqui na Sou Impacto, que começa na ignorância sobre o tema e vai até o projeto dos sonhos, que é quando o projeto de responsabilidade social corporativa da sua empresa envolve também o consumidor final dela. Mas dentro, né, dessa jornada tem muitas etapas, muitos passos, muitas estações que a gente precisa passar. E para a gente descobrir em que momento da jornada a empresa tá, para que a gente possa, então, sugerir uma iniciativa de responsabilidade social, a gente precisa fazer a nossa análise, que consiste na nossa metodologia, uma metodologia própria desenvolvida por nós aqui da Sou Impacto também, e que o episódio de hoje é um pouco para a gente compartilhar com vocês como que é feita essa nossa análise, o que a gente leva em consideração, né? No que está baseada essa nossa metodologia. A gente tenta buscar, dentro da nossa vivência corporativa, empreendedora também, tudo aquilo que faz sentido nós validarmos entre os sócios, os colaboradores e os clientes, né? A gente geralmente tem esses 3 principais pilares e, por fim, o pilar da comunidade. São 4 vertentes aí que a gente busca as principais respostas para as nossas dúvidas como Sou Impacto. Então, o nome Sou Impacto, inclusive, é uma curiosidade curiosa aqui no meio do episódio, o sou é de alma, né? Só que ele soa
no português como o ser, o sou de ser. E a gente escolheu esse nome justamente porque a alma precisa trazer impacto. Então, nós, como empresa, como Sou Impacto, queremos ser uma ponta dessa alma aí que entra no negócio de vocês e transforma cada vez mais, né? Traz mais impacto. E também porque, para acontecer responsabilidade social, a alma desse negócio precisa ter impacto. Ou seja, a cultura precisa ter esse impacto, a cultura precisa trazer isso. Então, a gente já traz esse nosso ponto aí no nosso nome. E quando a gente faz essa análise, a gente já tem, como a Amanda falou, a nossa metodologia própria, que se você quiser conhecer, entre em contato com a gente, que a gente vai estar fazendo um orçamento para você, pra gente fazer na tua empresa. Mas nós conversamos ali com os sócios, entendemos, escutamos bastante, na verdade, né? Nós entendemos como começou a empresa, de onde veio, para onde vamos, quem somos. A gente tenta ali esmiuçar um pouco mais qual é o propósito dessa empresa. Porque muitas vezes a gente conversa isso com os clientes e aquilo já se perdeu no caminho. Muitas empresas começam com um propósito muito forte e aí o mercado te leva para outros lugares. Se você já passou por isso, se você é empreendedor, empresário, enfim, ou conhece uma empresa que já aconteceu, deixa aqui nos comentários pra gente saber também. Mas isso acontece se a gente não tem aquela linha da costura que eu falei, ligada sempre ao nosso propósito e à nossa cultura, a gente vai pra onde o mercado nos leva. E às vezes chega um momento que as decisões são mais difíceis de serem tomadas. Justamente por isso, porque tu não tem mais aquele senso de por que eu estou aqui? Por que a minha empresa existe? Por que o meu colaborador acorda pra estar aqui 8 horas da manhã? Então, esse tipo de coisa é o que a gente acaba perguntando para os nossos clientes ali, né? Além de várias outras informações que a gente precisa também para gerar o nosso relatório final. E aí depois a gente vai conversar com as outras partes, né, do processo. Sim. Em seguida, a gente conversa com os colaboradores, que é onde, numa parte, a gente valida todas as informações extraídas dos sócios. A gente entende se existe realmente essa cultura forte, se os colaboradores, eles sabem realmente o que a empresa faz, né? Qual que é o propósito, por que ela nasceu. Também a gente procura entender se eles têm noção dos próximos passos da empresa, porque daí nesse quesito a gente já pega a parte da comunicação, a gente consegue entender como que é a comunicação interna dessa empresa. E ali a gente deixa meio que os colaboradores abrirem o coração com a gente, né? A gente tem 2 momentos nessa análise com os colaboradores. Uma é pessoal, eu e a Vivi ali realmente conversando com eles, tentando extrair todas essas questões subjetivas da marca, do ambiente de trabalho. E a gente também tem uma parte de formulário, que é onde a gente tira mais dados realmente, principalmente de diversidade dentro da empresa. Então, e tanto, né, da composição do quadro colaborativo como das lideranças, né? Porque isso é muito importante. A gente vê empresas por aí que um quadro super diverso, mas a liderança é aquela homogênea que todo mundo já conhece. Então a gente tenta ir atrás de retornos quantitativos, então em quantidades, quantos colaboradores, quantos homens, quantas mulheres, enfim, né, para entender essa diversidade, e também no qualitativo, que daí é essa conversa ali que a gente tem, lembrando que também não são conversas assim com todos os colaboradores juntos, a gente vai um por um, a gente conversa com os específicos ali, pra gente poder ter uma visão um pouco ampla. Então, se é uma empresa muito grande também, já aconteceu da gente não conseguir conversar com todos os colaboradores, porque eram muitos. Então, a gente seleciona alguns de liderança e alguns colaboradores, pra gente entender como é a visão, tanto de quem tá na função de gestor ou gestora, quanto do colaborador, né? E aí, do liderado. Então, a gente consegue ter vários pontos de vista, né? E aí a gente vai conseguir entender exatamente onde que são esses pontos de sinergia. Então, será que aquilo que o sócio tinha como propósito tá validado de alguma forma? Que daí tem o nosso conhecimento em cima de todos esses dados, né? Todos esses retornos. Nós fazemos a nossa análise. A gente faz primeiro esse diagnóstico, daí a gente faz a nossa análise em cima de tudo isso para entender efetivamente quais são as direções agora que a gente teve todos esses levantamentos, né? E aí, entendendo o lado do sócio, do colaborador, a gente vai para os clientes, né? Porque no fim é o cliente que está consumindo. Então, independente se é um cliente empresa ou se é um cliente pessoa física, a gente tem formas aí de fazer essa
essa resposta. Claro que com o cliente vai ser muito mais rápido, porque o cliente não vai ter aquele tempo de sentar com a gente e conversar. Então, a gente geralmente faz um formulário mais rápido, mais prático, muito mais quantitativo do que qualitativo também. A gente tem espaços qualitativos, mas também a gente entende que é difícil a gente conseguir, né? Para nós já é difícil o tempo, imagina para o cliente, o nosso cliente, né? Exatamente. É bem importante que nesses 3 processos de análise a gente também retire informações de como é a percepção tanto dos sócios, dos colaboradores e dos clientes também sobre ESG, sobre responsabilidade social. É daí que a gente tira um recorte muito bacana também, números sobre o nosso trabalho, sobre essa mudança de comportamento, de como cada vez mais, sim, as pessoas estão valorizando empresas que tenham responsabilidade social e mais ainda, né, muitas já estão optando por consumir de empresas que tenham esse comprometimento ao invés de outras que não demonstram isso. Então, é bem importante, é bem significativo esses dados pra gente, porque tudo, como a Vivi falou, vai guiando a gente vai costurando nesse relatório final que a gente entrega pro nosso cliente. Depois de falar com o cliente do cliente, dependendo da situação da empresa ali, né? Se tem também, a gente conversa com fornecedores, conversa com investidores, também nesse mesmo sentido, para só depois, então, chegar na comunidade. Porque sim, a gente tem que falar com a comunidade também. Porque quando a gente entende com os sócios, colaboradores e clientes, essas questões de responsabilidade social, a gente acha também qual que é o ponto de sinergia em relação ao tema, né? Qual que é o tema a causa, qual que é a causa que todas essas pessoas têm em comum, né? O que para eles faz sentido trabalhar quando a gente olha para a comunidade externa. Então, com essa informação, a gente consegue ir para a comunidade, e aí entra uma outra parte do nosso trabalho, que é realmente visitar, pesquisar e visitar as inúmeras instituições que tenham na cidade ali do nosso cliente relacionadas àquilo, e entender a instituição a fundo. A gente entende qual que é a realidade, quais são as necessidades, quais são os sonhos. Muito importante também a gente ver se ela é estruturada, ou seja, se ela está preparada para receber um projeto que envolva um investimento privado, né? Porque muitas vezes tem instituições com causas lindas, mas elas estão sempre apagando incêndio, estão sempre correndo ali atrás, né, do próprio rabo, e isso jamais é uma crítica às instituições, porque a gente trabalhou muitos anos com voluntariado e a gente sabe como é difícil. Então a gente sabe que realmente depender de doações ou às vezes só de outros meios é bem complicado, né? Não tem como ter um planejamento, mas um mínimo de estrutura a gente precisa sentir ali, ver que a instituição tem para receber o nosso projeto, porque senão ele não vai dar certo. E por que a gente vai para a comunidade depois que a gente entendeu esse ponto de sinergia? Porque muitas vezes acontece assim, os donos querem muito trabalhar, vamos supor, com crianças. Nossa, para mim, criança é algo muito importante, eu acho valiosíssimo as causas que envolvam crianças. Só que às vezes, para os colaboradores e para os clientes é outra causa. Às vezes é causa voltada ao esporte, vamos supor. Ou, não sei, a animais, a pets, enfim. Então a gente precisa entender para onde todas as vontades ali são alinhadas, porque um projeto onde não está, a gente falou desde o começo de propósito, daquela costura. Então não tem como a gente colocar um projeto para rodar onde não tem uma intenção de participação das pessoas envolvidas. Então a ideia dos nossos projetos, nosso impacto, é que não seja algo meramente marqueteiro, que você vai lá, faz, posta um rolo legal. Para isso, existem as campanhas que as empresas podem fazer, doação de cesta básica, enfim, coisas básicas que sempre são necessárias. Mas nós, como Som Impacto, como empresa de responsabilidade social e implementação de soluções estratégicas, nós buscamos projetos estratégicos que vão desenvolver tanto a empresa quanto a comunidade. E para conhecer a comunidade, por isso que a gente faz sempre essa pergunta que a Amanda falou: qual é o sonho dessa instituição que a gente vai atender? Porque às vezes esse sonho é ali que mora uma possibilidade de algo que vai fazer sentido para todo mundo. Então, se a gente entende, a gente tem um cliente, por exemplo, acho que eu posso falar o nome, né? O Balbúrdia, cervejaria de Blumenau, que a gente fez a pesquisa com os sócios, com os colaboradores e com a comunidade, a causa PET era o principal.
Pô, a gente entendeu, então, que a causa pet fazia sentido para todo mundo. Então, não tinha por que a gente trazer um projeto voltado a crianças, se todo mundo tava votando ali, né, na nossa pesquisa em animais. Então, a gente foi atrás de uma instituição, conhecemos as principais instituições, e aí agora a gente já tá tendo o nosso catálogo, digamos assim, um banco de dados, na verdade, das instituições, entendendo, e a gente sempre faz a validação de novo com a comunidade quando vem o momento. E aí a gente vai conseguindo aplicar esses projetos. Mas é interessante lembrar também que nem sempre essa análise vai nos levar para uma comunidade. Às vezes a análise para antes da comunidade porque a gente sente que tem algo interno para ser tratado. Então, antes da gente ir para o externo, a gente olha internamente. Porque aquela coisa, não adianta casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, não adianta a gente querer ir para a comunidade, resolver várias demandas da comunidade, quando o lado interno, com os colaboradores, a cultura não está alinhada, ou os colaboradores não estão satisfeitos, ou está tendo muito turnover. Imagina a dificuldade para uma empresa, o investimento de fazer um projeto social na comunidade que vai precisar da participação dos colaboradores, intenção ali dos colaboradores, sendo que os colaboradores estão mudando a cada 3 meses, são novos colaboradores. Imagina a dificuldade de fazer isso acontecer. Então é difícil para a empresa, é difícil para a comunidade, porque não vai ter aquela conexão entre todo mundo. Então por isso que a gente faz essa análise. Às vezes, por mais que a intenção final seja um projeto lá na comunidade, antes a gente vai trabalhar algo internamente para daí ter tudo estruturado para poder fazer um impacto lá na frente, né? Exatamente, porque além de que pode voltar, né? Pode voltar de forma negativa para a empresa. Imagina se tu tem um sonho de fazer um projeto de responsabilidade social para a comunidade, mas hoje o teu ambiente de trabalho ele não tá tão legal assim. Imagina o que os colaboradores vão pensar. Sim. Ao ver você e a sua empresa investindo, porque é sim um investimento. De tempo, de dedicação, de valores também. Sim. Numa comunidade, sendo que eles não estão se sentindo valorizados, reconhecidos. Então, é por isso que é tão importante essa nossa análise, porque ela permite com que a gente perpasse por todas as partes interessadas, né, entenda o momento de cada uma, quais são os pontos de alinhamento e os que ainda precisam ser alinhados, para que então a gente consiga entender em que momento da jornada essa empresa tá, porque às vezes uma empresa contrata a gente com um baita sonho. Nossa, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado, gigantesco na comunidade, mas a gente percebe lá dentro que não dá, não é esse o momento, a gente precisa ainda cumprir outras etapas da nossa jornada para chegar num projeto na comunidade, porque assim, é fato, se a gente colocar a carroça na frente dos bois, o projeto ele não vai trazer um retorno para a empresa em nenhum sentido. Não vai trazer retorno financeiro, não vai trazer retorno de imagem de marca, de reputação de marca empregadora. Então, por isso é tão importante a gente entender todos esses agentes, a jornada, para daí então a gente realmente aplicar ali, né, no desenvolvimento e implementação, porque esse é um grande diferencial nosso, né? Muitas pessoas perguntam, tá, mas então vocês são uma consultoria? Não. A gente faz consultoria também, mas não é o nosso forte. Exatamente, porque a gente não chega lá com uma varinha de condão ou só com um relatório e fala, a gente entendeu que vocês precisam mudar isso, isso e isso e aquilo. Muito pelo contrário, a gente senta junto com as empresas e fala, tá, olha só, a gente entendeu isso, a partir disso faz mais sentido desenvolver um projeto interno, um projeto externo, enfim, voltado a tais e tais pontos, porque isso a gente consegue pegar na nossa análise também, né? Dentro de uma cultura, o que tá mais latente? Tá precisando de mais comunicação? Tá precisando de mais transparência? Ou não, realmente é o clima que não tá legal? Então, a gente traz isso e constrói junto com a empresa, né? Por isso que a gente fala tanto que o nosso trabalho ele é extremamente personalizado. E agora, vamos acompanhar agora uma linha de raciocínio, digamos assim, do porquê responsabilidade social e passar por essa jornada é algo tão estratégico. Se você é uma empresa e a gente faz uma análise lá contigo e a gente entende que a importância de uma aplicação de projeto interno, sinal que a gente vai alinhar a cultura, a gente vai desenvolver algo personalizado, como a Amanda estava falando, para as suas demandas, né? Não é nem personalizado ao tipo de empresa, para além do tipo de empresa, é também a empresa em si, as pessoas que estão lá, as demandas latentes que estão lá.
A partir disso, a gente tem um quadro de colaboradores mais produtivo. Porque automaticamente você se sente mais confortável, você está pertencente a uma cultura, você está acreditando que o que você está fazendo está indo de encontro com o seu propósito de vida, com o seu propósito pessoal. É aquela coisa de, nossa, para além daquele jargão que muitos colaboradores detestam, vamos vestir a camiseta da empresa. Mas a empresa quer que você vista uma camiseta que está lá surrada faz séculos, passou por trocentos mil colaboradores e nunca não ganhasse nenhuma camisa nova, mas quer que você vista a camisa nova. Então não é isso que a gente fala. É o fato de você ter o seu valor alinhado com o valor da empresa, te dar um ânimo a mais e você vai ser reconhecido também, você vai ter um quadro de colaboradores reconhecido e recompensado da forma adequada, para daí você ter maior produtividade. E a gente entende que um time que produz mais e melhor, automaticamente tem uma rentabilidade maior. Depois você passa para o estágio da nossa jornada de projetos na comunidade. Então lá você vai estar intensificando ainda mais a atuação do seu colaborador com o seu propósito. Você está mostrando para a comunidade o quanto você se importa com eles. Ah, mas às vezes a comunidade não é meu cliente, porque eu sou uma empresa B2B, eu trabalho com outras empresas, eu não trabalho com o consumidor final. Mas aí vem o posicionamento estratégico e a utilização do marketing de forma coerente para isso. Porque a gente tem até um post no nosso Instagram, inclusive, falando sobre isso. Por que as empresas ajudam a comunidade a manter o anonimato? Isso acontece muito, muito, né? Muita empresa ajuda, faz várias coisas, mas não quer o seu nome envolvido. E a gente muitas vezes questiona, mas por que você não quer o seu nome envolvido? Porque, para além de ser bom para sua marca, as pessoas saberem as coisas boas que você faz, você de alguma forma está incentivando outras empresas e outras pessoas a fazerem o mesmo. Então é como se a gente começasse a criar um grande ecossistema de empresas preocupadas e voltadas ao meio social. Então, utilização desse estratégico, quando a gente faz uma implementação, para além da implementação, a gente tem a gestão e gerenciamento desse projeto. E aí ali a gente sempre direciona o marketing da empresa. Olha, é legal ter esse resultado como divulgação. Porque um bom projeto, na verdade, quando ele é bem implementado, ele tem metas e ele tem resultados. E aí a gente valida esses resultados com essas metas. E são ótimos dados para a gente estar divulgando, né? Para mostrar o posicionamento da sua marca. Porque daí isso vai alcançar quem? Os seus clientes. Seja B2B ou B2C, né, empresa para empresa ou empresa para consumidor, você está alcançando aquelas pessoas através do marketing, mostrando os seus resultados. E aí, aquela comunidade que está vendo você vai aderir o seu produto, o seu serviço, enfim, com um propósito por trás. Não é simplesmente por questão de preço ou por questão de qualidade. É, além disso, também o propósito e a cultura da empresa está alinhado com a cultura do consumidor. E aí você fideliza o seu consumidor. Porque quando você tem um consumidor que está contigo pelo preço, quando alguém tiver um preço menor, você vai perder ele. Se você tem pela qualidade, se acontecer alguma coisa no seu produto, você vai perder também. Então, quando você tem pela cultura, você tem uma fidelização. E quando você tem uma fidelização do seu cliente, seja empresa ou seja consumidor final, você tem maior recorrência. Recorrência traz o quê? Lucratividade. E aí a gente entra num caminho de negócio sustentável muito maior. Então, quando as pessoas conseguem entender o porquê que isso é efetivamente um planejamento estratégico da sua empresa, a responsabilidade social como um todo, é para além de ajudar a comunidade, é também, mas é como eu consigo fazer toda essa jornada e, no fim, ser estratégico para minha empresa. E é por isso que na nossa análise a gente senta primeiro com os sócios para justamente entender, tá? Né? Quem que é a empresa, qual é a história, mas principalmente, onde vocês querem chegar? Porque é muito importante pra gente, enquanto empresa, entender quais são os objetivos daquela empresa que está contratando a gente no longo prazo. Entender quais são as metas, como que eles querem posicionar a marca no mercado, porque a gente sim vai levar tudo isso em consideração na hora de desenvolver e implementar um projeto de responsabilidade social corporativa. Porque como a Vivi muito bem construiu aqui com a gente essa jornada, essa linha de raciocínio, se a gente não pensar isso aqui na frente, como é que lá a gente vai conseguir colher os resultados tão desejados, né? E para ser uma ferramenta estratégica, precisa sim de planejamento, precisa de métricas, precisa de objetivos, precisa de acompanhamento, precisa ali que alguém esteja gerenciando e regando aquilo para que aquilo realmente continue dando certo, para que a gente tenha os resultados que a gente tanto quer lá no final. Ah, mas será que daí fazer um planejamento estratégico, eu não estou fazendo o bem com
uma intenção negativa? Sabe aquela coisa que às vezes a gente se culpa? Ah, mas eu vou fazer o bem, mas putz, eu tô na verdade aqui buscando minha lucratividade. Mas como a gente falou, um negócio sustentável é aquele negócio que garante a sua perenidade, que garante que você vai estar no mercado por mais tempo, porque você está causando um processo regenerativo. Você, para além de apagar o seu incêndio, você está trazendo efetivamente um saldo positivo aí para a comunidade. Tanto para a comunidade que está recebendo seu projeto, quanto para os seus colaboradores que estão tendo ascensão profissional, quanto para os seus consumidores que estão tendo, né, a possibilidade de auxiliar uma empresa aí a partir do seu consumo, que está incentivando esse tipo de atitude. Então, a gente não ouviu, mas a gente sabe que às vezes fica aquela pulguinha atrás da orelha assim, nossa, mas vocês estão falando que é um planejamento. Sim, é um planejamento estratégico. Responsabilidade social, as pessoas têm um pouco de medo, de receio de falar sobre isso, porque por muito tempo, trabalho na comunidade sempre foi algo voluntário. Sempre foi uma questão, assim, de voluntariado e tudo mais. E uma coisa que a gente sempre fala é que para você ajudar as pessoas, você precisa ter tempo. Tempo de qualidade. Porque não é só simplesmente eu fazer o que eu tenho para fazer e aí, uma horinha a mais ali eu vou fazer uma ajuda social pela minha empresa. Dessa forma, você acaba fazendo as ações pontuais, que são os famosos assistencialismo. Então, uma doação de cesta básica, doação, campanha do agasalho, enfim, que são campanhas muito importantes, que são necessárias pontualmente, mas elas não mudam perspectiva de futuro. E a nossa intenção como Seu Impacto é justamente proporcionar essa mudança de futuro. Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, de que forma os nossos projetos, a partir do Seu Impacto, conseguem mudar a comunidade, a visão de que elas conseguem ser as próprias precursoras da sua melhoria de futuro. Porque a partir do momento que a gente tem só uma horinha ali para doar, a empresa vai fazendo ações pontuais e não sai a comunidade, né? Realmente não tem aquele impacto. E nós, como empresa, nós vemos efetivamente como uma implementação e gestão estratégica. Porque daí nós temos toda uma metodologia, o conhecimento, o know-how, enfim, para fazer e executar essas atividades e fazer com que tenha recorrência também, né? Que tenha essa sustentabilidade para que a gente consiga alcançar esses objetivos e que a comunidade seja atingida de uma forma muito boa, muito melhor, né? Com muito mais atenção e cuidado e respeito também. E a empresa consegue ter o retorno, porque nós somos empresárias, né? Nós temos a Seu Impacto e a gente sabe que investimento é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, né? A gente precisa ter tomada de decisão. A gente estava falando antes sobre o que a gente estava falando de cultura, né? Como que a gente faz uma tomada de decisão? Justamente, a gente precisa entender quando é o momento certo de fazer um tipo de implementação, seja interno ou externo, porque a gente precisa ter essa linha de raciocínio muito bem construída para que a gente não dê um tiro no pé, como a gente já falava no começo, né? Então, todo esse processo que a Seu Impacto vem trazendo como serviço para os nossos clientes é justamente essa facilidade de conseguir resolver diversos problemas que a gente vai encontrando no meio do caminho através dessa jornada. E aí, com o longo prazo, a gente vai alcançando os nossos objetivos, internos e externos também, né? Que aula, meus amigos, que aula. Então, assim, se você, enquanto empresa, ainda não pensa nisso, não está pensando sobre implementar iniciativas de responsabilidade social, ESG, deixo aqui a dica do fundo do coração, comece. E se você já faz, né, já tem a intenção, já está pensando sobre isso, já está no seu planejamento, lembre que sim, é muito importante profissionalizar isso, seja contratando um profissional interno, né, se você tem essa estrutura para dedicar um setor aí da sua empresa só para isso, contrate. E se não, a Seu Impacto está sempre aqui para levar treinamentos e workshops em company, para falar sobre isso para os sócios, para os colaboradores. Nós também temos os nossos projetos que a gente então desenvolve e implementa e algumas outras frentes de atuação, né, que a gente entende quando conversa daí o que faz mais sentido. E se você, por acaso, é um colaborador aí de uma empresa, manda esse podcast para o seu líder, para o seu CEO, para o seu gestor. Compartilha efetivamente. A gente falou aqui muito mais no sentido empresarial, né, de tomadas para quem realmente tomou uma decisão, mas a intenção é que as pessoas entendam cada vez mais como a Soul trabalha e quais são os nossos principais objetivos, porque a gente tem alguns amigos que às vezes me perguntam assim, tá, mas como assim? O que vocês fazem? Agora que a gente já tá um pouco mais divulgando os nossos projetos, os resultados dos projetos, as pessoas entendem um pouco melhor. Mas a gente bate muito nesse martelo, vocês vão ouvir muita gente falar sobre
negócio sustentável, responsabilidade social, são coisas assim que a gente vai trazer muito, são palavrinhas aí, sinônimos que fazem sentido pra nós. E aí a gente quer saber se esse podcast fez sentido pra vocês, se a nossa pergunta, se a gente tem uma resposta agora pra nossa pergunta, que a gente passou ali no começo, se efetivamente, depois que a gente explicou, né, todos os stakeholders, que a gente conversou sobre tudo isso, será que existem momentos onde a empresa precisa priorizar um stakeholder? Ou será que tem que ser tudo junto o tempo todo? Queremos ouvir de vocês, né? Não economizem nos comentários, Sim. Deixem ali pra gente se você tá assistindo a gente no YouTube, comenta ali no YouTube. Se tá escutando a gente pelo Spotify, manda pra gente ali no Instagram, ou até mesmo compartilha um story dizendo que estava ouvindo a gente ali, refletiu sobre isso, que a gente vai recompartilhar com todo prazer. E a gente vai adorar trocar a figurinha também com quem quiser falar mais sobre isso. Né? Aproveitando, se ficaram com alguma dúvida desse episódio, ou isso levantou alguma bandeirinha de algum outro assunto que vocês gostariam de trazer, porque gostariam de compartilhar pro seu líder, enfim. Então, deixa aqui pra gente também, que a gente quer cada vez mais trazer assuntos e conteúdos que façam sentido pra você que tá aí escutando a gente. Ou se você talvez conhece uma pessoa aí muito boa para ser um dos nossos convidados, a partir do nosso próximo episódio teremos convidados aqui conosco. Não seremos só eu e a Amandinha, teremos mais alguém aqui com a gente. Acompanha, lembrando que nossos episódios acontecem todas as quartas-feiras, tá? Eles são liberados aí pra vocês, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, como a Amanda falou, curte, comenta. A gente virou aquelas pessoas agora, né, que falam, não esquece de curtir e comentar o vídeo. Compartilha muito também. Sim, e a gente queria fazer um agradecimento especial agora pro AgitaCast, que é o nosso grande patrocinador aqui do Vozes de Impacto. É uma empresa aqui de Indaial, a Agita Soluções Digitais, tem trabalhos de marketing, tráfego pago, produtora de vídeo, estratégias personalizadas, além de estúdio de podcast. Então, nós estamos aqui gravando o estúdio AgitaCast com várias câmeras de iluminação aqui, é muito bom, uma qualidade aqui, ó, excelente. Se você tá gostando, inclusive, comenta aqui da qualidade, né, dessa produção, é muito boa. E se você tem a intenção de fazer um podcast, enfim, de ser como eu e a Amanda aqui, virar um podcaster, entre em contato com a Agita Soluções, os nossos patrocinadores que acreditaram nas nossas vozes de impacto aí desde o começo, um agradecimento muito especial. E lembrando que eles estão aí sempre à disposição para ajudar vocês em todas as soluções digitais. Sim, e nós, enquanto Sou Impacto, enquanto podcast aqui, também estamos buscando patrocinadores para nos dar suporte aí nessa jornada de compartilhar mais e mais conhecimento sobre ESG e responsabilidade social. Então, se esse conteúdo chegou até você e faz sentido para você ter o seu nome atrelado à nossa marca, a esse podcast, ou o nome da sua marca também, entre em contato com a gente pra gente apresentar as propostas, porque com certeza fará muito sentido a gente poder compartilhar cada vez mais tudo isso aqui. Exatamente. Então, muito obrigada por ter assistido a gente até aqui. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Vozes de Impacto. E a gente espera que essas nossas vozes aí tenham chegado até você com um coração quentinho, porque é a nossa intenção, levar cada vez mais conhecimento e sustentabilidade para todo mundo, né, Amanda? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Somos Sou Impacto, né? Já assina aqui o canal, já se inscreve no canal do YouTube também, ativa o sininho, segue a gente também ali no Spotify, porque tudo isso é muito importante pra gente. A gente quer realmente sentir esse apoio e suporte de vocês para continuar com esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até quarta que vem. Tchau. Tchau.